Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês de maneira abundante em o nome do Senhor Jesus. E a maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus é justamente o seu intelecto, a sua razão, a sua cabeça, o seu raciocínio ser liberado, livre, para poder compreender a voz de Deus, para poder ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, para poder entender a vontade de Deus para a sua vida. Veja só, você foi batizado, vocês que foram batizados com o Espírito Santo, que tem agora o Espírito de Deus, que tem a mente do Senhor Jesus, é óbvio que neste momento, neste exato instante, você deve estar curtindo a paixão pelas almas, o desejo de levar para outras pessoas aquilo que Deus lhe deu, não é verdade? Essa é a maior alegria do batizado com o Espírito Santo. Ele tem tanta certeza que a maior vontade do seu Senhor Jesus é que outras pessoas também venham receber isso que eles receberam. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer dar para todas as pessoas o Espírito Santo. Mas, infelizmente, nem todas querem. E há aqueles que não conhecem, não querem porque não sabem, não conhecem, não provaram, não têm ideia da vontade de Deus para suas vidas. Então, cabe a nós, os que foram batizados com o Espírito Santo, ir em busca dessas pessoas que têm sede, mas não sabem como saciar essa sede. Olha só, o texto sagrado é muito claro, diz que e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, o reino de Deus, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus teve grande compaixão, tinha grande compaixão, tem grande compaixão, continua tendo, daqueles que estão cansados e desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Você sabe que a ovelha é o animal mais dócil que existe. A ovelha, ela tem uma característica muito interessante. Se ela não tiver um pastor para guiá-las, então elas se perdem com facilidade, com muita facilidade. A ovelha tem uma percepção da voz do seu pastor muito grande. Então, ela segue o seu pastor de acordo com a sua voz, a voz do pastor, do bom pastor. Então, se o pastor não fala, se o pastor não orienta, não dá a direção, então a ovelha se perde. E muitas morrem até de fome por não terem a direção do bom pastor. Então Jesus fala muito sobre o pastor e as suas ovelhas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, ele fala de forma abundante. Então, Jesus percorria todas as cidades daquela região e aldeias, pregando o evangelho do reino, anunciando para as pessoas que quisessem que o reino de Deus é chegado até elas. Então foi para isso que Jesus recebeu o Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo para buscar as ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas. Lembra quando
Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, ele, Davi, se achava incluído no rebanho do Senhor, do bom pastor, que é o Senhor Jesus. E por isso ele diz, ele me leva aos pastos verdejantes. Então, quem leva a ovelha aos pastos verdejantes é o pastor. Então, Deus nos dá o espírito do bom pastor, que é o espírito de Jesus, para ir em busca dessas ovelhas que estão perdidas. Então, você que conhece alguém, pelo menos você conhece uma pessoa que é uma ovelha perdida. Então, cabe a você chegar a essa pessoa e levar aquilo que você recebeu, que é o Espírito Santo. Levar não a religiosidade, não levar a imposição, obrigações, mas levar a palavra do reino de Deus. Levar o Espírito da palavra do reino de Deus. Levar o nome do Senhor Jesus, o nome dos nomes, para salvar essas ovelhas desgarradas, perdidas. Cabe a cada um de nós fazer isso, a cada dia, a cada momento. Então você com certeza tem parentes, entes queridos que estão perdidos nos seus pecados, estão perdidos nos seus deleites, estão perdidos nas suas visões toscas, estão perdidos nos seus pecados, nas suas prostituições, corrupções, mentiras, enganos e tudo que é sorte de prostituição, tudo que não presta. Então essas pessoas estão perdidas, por isso que elas vivem no pecado. Estão no pecado, vivem no pecado porque não conhecem o que é santidade, não conhecem o que é honradez, não conhecem o que são princípios divinos. Então essas pessoas estão colhendo aquilo que estão plantando porque elas estão completamente cegas. Então cabe aos verdadeiros batizados com o Espírito Santo correrem atrás dessas pessoas, ir em busca delas. Então você que conhece uma pessoa que um dia esteve na fé, como você está, mas ela está caída, prostrada, não tem ânimo, faça o possível e o impossível, se for possível, para trazer essa pessoa a uma reunião na Igreja Universal, onde elas com certeza vão receber oração, orientação. Vá em busca dessa pessoa, leve um jornal, um livro de fé, leve para ela alguma coisa que venha despertar essa fé, para que ela venha também ser salva e, consequentemente, ser incluída no rebanho do Senhor Jesus, porque o rebanho do Senhor Jesus é levado aos pastos verdejantes. Quem faz parte do rebanho do bom pastor, que é o Senhor Jesus, então com certeza vai comer da fartura desse pasto e vai beber das águas tranquilas de descanso. Mas quando a pessoa não é rebanho, não faz parte do rebanho do Senhor Jesus, não adianta ela falar, o Senhor é meu pastor. Se ela diz, o Senhor é meu pastor, mas não está no rebanho dele, então não adianta nada. E essa é a razão porque muitas pessoas, infelizmente, elas confessam que o Senhor é o bom pastor, é o pastor delas, mas elas não obedecem à voz do bom pastor, elas obedecem à voz dos lobos que estão vestidos de pastores por esse mundo afora. Então, amiga e amigo, coloque a sua fé em prática, vá em busca dessas pessoas, vamos em busca delas. Todos os dias nós estamos aqui levando uma palavra de fé, procurando tirar o máximo possível de dúvidas, levando às pessoas um conhecimento racional, inteligente, da fé, que produz vida.
Quando uma pessoa tem esse tipo de fé, a fé inteligente, ela não tem medo. Quem tem medo é porque não tem fé. A fé elimina o medo. Quando a pessoa está na fé, ela não tem medo de nada. Não é verdade? Você que recebeu o Espírito Santo, que está na fé, você não tem medo de nada, você não tem medo da morte, você não tem medo do amanhã, você não tem medo de coronavírus, você não tem medo das pragas, você não tem medo dos dias, desses últimos dias que precedem, que antecedem a vinda de Jesus. Você não tem medo, porque você sabe que o seu pastor é fiel e não vai deixá-la só. Você tem essa certeza dentro de si. Quer dizer, isso é fé. É uma fé prática, inteligente. É uma fé pautada na palavra do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Não é na palavra, na doutrina da minha denominação, da denominação de fulano, beltrano, não. É a palavra, a fé na palavra do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e amigo, quando a gente tem esse tipo de fé, a gente agrada a Deus. Por quê? Porque é uma fé inteligente. E Deus, como é espírito, ele não quer um louvor, uma adoração, ele não quer uma expressão de fé voltada ou baseada numa emoção passageira, num sentimento do coração. Ele quer algo espiritual, porque ele é espírito. Então, o louvor, a adoração, o serviço que nós prestamos a ele tem que ser um serviço inteligente, racional, espiritual, para que então possamos ser úteis à sua causa. Então, eu gostaria de convocar aqueles que receberam o Espírito Santo durante esses últimos dias, de jejum de Daniel, você que recebeu o Espírito Santo, você que já recebeu o Espírito Santo há muito tempo e ficou fria, sabe por que você ficou fria? Porque você parou de dar o que você tinha recebido para outras pessoas. Quando a gente tem essa fé, a gente não para de dar. É como Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte. Uma fonte fica jorrando por toda a vida, não para nunca. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna a própria fonte, a própria bênção, para jorrar para as pessoas que estão cansadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão vivendo no inferno desse mundo. Então, Jesus nos chamou para isso, nos batizou com o Espírito Santo para isso. Por isso que eu prego o Evangelho. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. Porque, veja só, que diz o texto que vendo Jesus as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aí ele complementa dizendo, a ceifa é realmente grande, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Olha só, Jesus quer que nós venhamos colher. Exatamente, mas colher quem? Colher essas pessoas que ele já escolheu para serem salvas, que ele já chamou, mas que elas estão perdidas porque falta ainda alguém que chegue até elas para levar a palavra de vida, a palavra da direção certa, a palavra que vai conduzi-las aos pastos verdejantes. Então, com licença. Quando nós recebemos o Espírito Santo, aliás, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, veja que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria.
Mas depois, aos 30 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, até aos 30 anos, Jesus não fez nada, absolutamente nada para Deus. Ele não serviu a Deus. Ele estava apenas sendo preparado. Ele estava sendo, digamos assim, crescendo na graça de Deus. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, pronto. A partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, como é o caso seu, meu, nosso, quando nós recebemos o Espírito Santo, então o Espírito Santo nos conduz imediatamente ao deserto. E é ali que nós somos provados e aprovados. Ninguém é aprovado sem primeiro ser provado. Jesus foi levado até ao deserto. Quer dizer, ali ele teve o seu batismo de fogo. E com certeza você vai ter também o seu batismo de fogo. Mas o Espírito Santo é quem levou Jesus ao batismo de fogo, lá para o deserto. Então, lá no deserto, ele teve que enfrentar sozinho o diabo. Não vieram anjos para ajudá-lo, não. Os anjos só apareceram para depois lhes dar o pão do céu. Mas até o momento em que Jesus venceu Satanás, e na palavra, venceu na palavra, porque ele tinha o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ele venceu. E o Espírito Santo vem justamente para isso, para nos dar condições de vencer o diabo, vencer o mundo e vencer a nós mesmos, para que então possamos ser úteis à causa do nosso Senhor, do nosso eterno Pai, o Senhor da Seara. Então, a partir daquela prova de fogo, daquele batismo de fogo, Jesus então começou a pregar o arrependimento. E quando ele prega sobre o arrependimento, nós vamos falar sobre isso amanhã. Ele prega, ele fala para as pessoas que vão ouvir a voz de Deus, e se essas pessoas se arrependerem, então elas, de fato, elas foram chamadas e escolhidas para viverem uma comunhão com Deus. Mas se a pessoa não se arrepender, é porque elas não foram chamadas. Ou melhor, foram chamadas, mas não foram escolhidas. Porque quando a pessoa recebe o arrependimento, é Deus quem toca. É Deus que dá o arrependimento. Mas ele dá o arrependimento àqueles que têm sede dele, né? Para que querem viver uma vida diferenciada da vida que vinha vivendo. Então, minha amiga e meu amigo, se você recebeu o Espírito Santo, você que recebeu o Espírito Santo, então está na hora de você também ter compaixão daqueles que estavam vivendo como você vivia. Lembra como você vivia? Depressão, tristeza, vazio, vontade de morrer, vontade de se matar, enfim. E hoje, veja como você está. Que maravilha, não é? Então, tem muita gente que está vivendo como você viveu, como nós vivemos. Estão esperando apenas a gente chegar com a palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra de arrependimento para elas e tal. Tá bom? Então, amanhã nós vamos falar sobre o arrependimento, que nada tem a ver com remorso. Nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, eu queria dizer que amanhã, quarta-feira, nós vamos ter a Santa Ceia em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você que foi batizado com o Espírito Santo, você vai ter o prazer de sentar-se à mesa do Senhor Jesus, já com o Espírito dele dentro de si, e poder curtir e poder perceber a presença dele na Santa Ceia. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.